Deveria estar lá. Tinha coordenado cada detalhe, o buffet, as toalhas, as esculturas de gelo, até o aroma sutil das hortênsias brancas espalhadas sobre as mesas, exatamente as flores que minha mãe adorava. Eu havia imaginado tudo, cada dobra de guardanapo, cada cintilar das velas. Mas, em vez de fazer parte da noite, me encontrava sozinha no meu apertado apartamento, assistindo à transmissão ao vivo da minha tia Karen no Facebook. A imagem era surpreendentemente nítida, o burburinho dos convidados se misturava ao tilintar suave dos talheres, e de vez em quando alguma risada ecoava pelas paredes grandiosas de algum salão que eu jamais entraria. Então ouvi a voz da minha mãe, clara e imponente, cortando o ruído ambiente. Ela ergueu sua taça de champanhe, o líquido dourado refletindo a luz, e sorriu com uma elegância ensaiada. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje à noite, disse, com as bochechas coradas pelo vinho e pela vaidade. Uma pausa, e então as palavras que pareciam facas, e sou realmente grata por Ashley não estar aqui para atrapalhar a estética com seu mau humor. As risadinhas educadas à mesa eram como sal em uma ferida aberta. Jéssica, minha irmã, se inclinou para a câmera, rindo de forma falsa, porém confiante. Honestamente, Ashley só serve para assinar cheques, mas socialmente, ela é um desastre. Uma completa aproveitadora. Meu coração afundou ainda mais. Apertei o telefone com força, os nós dos dedos brancos, como se, quanto mais apertasse, pudesse apagar aquela cena. Baixei o olhar. Minhas mãos, ásperas e calejadas, carregavam a prova de anos transformando o trabalho em beleza. Ninguém de fora da indústria entenderia que criar arranjos florais de alto padrão em Savannah era mais do que estética. Exigi acordar antes do amanhecer para levantar baldes mais pesados que meu próprio corpo, lidar com hastes cobertas de espinhos e suportar a seiva que se impregnava teimosamente sob as unhas. Cada arranjo para a marca da Jéssica, cada cenário para sua vida cuidadosamente encenada, fora meu trabalho invisível. Ela se banhava no reconhecimento, a personificação perfeita do charme do sul, eu permanecia nas sombras, sustentando a ilusão. Por 5 anos, fui a arquiteta silenciosa da marca Miller, meu suor e expertise escondidos atrás das imagens polidas e dos posts cuidadosamente curados. Nossa propriedade de família, com suas paredes cobertas de era e gerações de riqueza herdada, permanecia como um monumento a tudo que eu sustentava, mas que jamais poderia habitar plenamente. Imaginava o eco das risadas nos salões de mármore, o brilho dos lustres de cristal no alto e o tilintar das taças enquanto minha própria presença era apagada. E ali, sentada, ombros curvados em meu modesto apartamento, com o brilho da tela iluminando meu rosto exausto, senti a familiar dor da invisibilidade. Cada pétala que coloquei, cada hora árdua, cada mão ralando e palma calejada havia construído um mundo que eu nunca deveria desfrutar. Mas a realidade era mais dura do que eu havia permitido admitir, eles não conseguiam cobrir as despesas de verdade desde 2018. Foi então que me tornei o elo invisível. No primeiro dia de cada mês, sem falhar, $3.500 saíam da minha conta e caíam na conta conjunta deles. Eu justificava isso com a nobre ideia de preservar a propriedade, manter intacto o legado da família. A verdade era que aquilo funcionava como uma assinatura recorrente para um lar que nunca me considerou parte da família, quanto mais uma participante igual em seus assuntos. Jéssica, radiante e impecável em quadros cuidadosamente selecionados, compartilhava imagens de si mesma cercada pelos arranjos que eu construía com tanto cuidado. Cada postagem, uma ilusão meticulosamente planejada de elegância sem esforço, rendia curtidas, patrocínios e atenção da mídia. Enquanto isso, meu nome permanecia conspicuamente ausente. Não recebia reconhecimento algum, apenas lembranças do meu trabalho. Meu dinheiro garantia que a iluminação estivesse perfeita para seus tutoriais, mantinha os gramados impecáveis que ela exibia nos finais de semana e mantinha os encanamentos funcionando, para que a propriedade sempre aparentasse perfeição. Eu me tornara uma investidora não reconhecida em um empreendimento que se recusava a me dar sequer uma fração de pertencimento. E agora, enquanto os ouvia me chamar de aproveitadora enquanto bebiam o champanhe que eu financiava, não era apenas um insulto pessoal, era uma violação de todos os acordos não ditos que eu mantinha comigo mesma sobre justiça e dignidade. Meu estúdio oferecia um refúgio silencioso, impregnado com o aroma penetrante de eucalipto, leves tons de lírios recém-cortados e o toque estéril do armazenamento frio. Este espaço era meu, um santuário de criação e controle, erguido a partir de longas noites, palmas calejadas e determinação incansável. Ao contrário da ostentação da mansão da família, este domínio era autêntico.
Aqui, cada haste, cada arranjo, cada flor delicada carregava meu toque. Eles me julgaram mal porque permaneci em silêncio. Interpretaram generosidade como fraqueza. Falharam em reconhecer que a maestria do meu ofício exigia precisão e timing, saber quando uma pétala falha, quando a podridão se infiltra na perfeição e quando cortar uma haste antes que o dano se espalhe. Olhei novamente para a transmissão ao vivo. A risada da minha mãe ecoava pelo espaço digital, clara e despreocupada. Mas a decadência já havia penetrado nas fundações da minha família. Tudo começou com $60.000. Era uma quantia específica deixada para mim por minha avó em seu testamento final, destinada exclusivamente à minha educação. Eu nunca coloquei os olhos em um único centavo. O roubo não foi secreto, foi executado à luz do dia, sob o pretexto de investimento familiar. Eles inventaram uma história sobre Jéssica ter sido descoberta por uma agência de Miami, sobre a necessidade de coaching de portfólio, roupas de grife e ensaios cuidadosamente planejados. Enquanto isso, meu futuro educacional foi adiado indefinidamente. Empréstimos se tornaram minha tábua de salvação, uma ironia considerando que meus pais tinham recursos para eliminar completamente meu fardo financeiro. Enquanto eu me sentava entre o zumbido leve das unidades de refrigeração e a fragrância persistente de eucalipto, pensava em cada arranjo que havia construído, em cada dólar que desviei para sustentar a imagem deles e em cada momento em que engoli minha raiva para manter a ilusão de harmonia. Eu não estava apenas financiando-os, estava sustentando silenciosamente seu senso de direito, financiando uma vida que jamais habitaria, enquanto minhas próprias ambições eram colocadas de lado e trivializadas. E ainda assim, naquele silêncio, entre o cheiro marcante do meu espaço de trabalho e o zumbido das luzes fluorescentes, percebi algo crucial: o momento de reivindicar o que era meu havia chegado, e o próximo corte não seria gentil. Eles prometiam que a ascensão dela elevaria todos ligados ao seu nome. Eu acreditei porque era jovem e faminta de muitas formas. Aos 18 anos, minhas refeições vinham de copos de isopor e água fervente, o vapor embaçando a janela de um dormitório mal isolado enquanto eu encarava meu celular. Na tela, Jéssica se reclinava sob o sol tropical de um resort exclusivo em Tulum, ondas turquesa ao fundo, pele bronzeada, confiança sem esforço. O maiô que usava custava mais que meus livros didáticos, comprado com dinheiro destinado ao meu futuro. Aquele foi o primeiro ônus que aceitei silenciosamente, convencendo-me de que era temporário, necessário, até nobre. E deveria ter terminado ali. Mas a exploração não se anuncia em voz alta. Ela se arrasta, como era subindo pelos tijolos, lenta, persistente, sufocante. Quando você percebe o peso pressionando a fundação, o dano já é extenso. Os avisos chegaram anos depois, no inverno mais frio, escondidos em envelopes simples carimbados com urgência. Certificaram-se de que eu nunca os visse. Só descobri a verdade quando um mensageiro legal apareceu inesperadamente no meu espaço de trabalho, perguntando pelo meu pai pelo nome. O choque se acomodou fundo no meu peito enquanto eu montava as peças. Cobri os saldos atrasados. Quitei os impostos não pagos. Assumi o papel de financiadora de uma operação em colapso, convencendo-me de que estava protegendo uma propriedade histórica, e não financiando a negação. Por que continuei? Por que autorizei transferência após transferência para pessoas que reduziam meu valor a uma simples entrada em uma planilha? Por anos, chamei isso de devoção. Obrigação familiar. Responsabilidade. Mas exposta à luz implacável daquela transmissão ao vivo, a explicação tornou-se óbvia. Não era lealdade, era lógica falha. Economistas têm um termo para isso: a falácia do custo irrecuperável. Eu havia investido demais, minha juventude, minha herança, meu respeito próprio, para aceitar que nada disso jamais renderia o que me prometeram. Partir parecia admitir que a perda era permanente. Então fiquei, não pela esperança de ganho, mas pelo medo da verdade. Cada pagamento não era um investimento, era uma tentativa de reescrever a história. Acreditei que a resistência me garantiria um lugar à mesa de decisões. Pensei que a perseverança poderia ser trocada por reconhecimento. Talvez até por afeto. Em vez disso, enquanto suas risadas ecoavam pelos meus alto-falantes, algo finalmente se encaixou. A contabilidade estava completa. Não havia parceria, não havia vínculo familiar, não havia visão compartilhada. Eu não era colaboradora nem filha, eles me viam como um recurso a ser esgotado até a última gota. Estudei os números brilhando no meu aplicativo bancário. As perdas eram irreversíveis.
Não haveria reembolso pelos anos mal alocados ou pela confiança traída. Mas o sangramento podia terminar. A janela de transação havia se fechado. As consequências emocionais são caóticas, como água se espalhando descontroladamente por uma superfície de trabalho. Ainda assim, aquele momento exigia precisão. Não levantei a voz. Não pedi explicações. A gravação, rodando silenciosa ao meu lado, oferecia contexto mais do que suficiente. A conclusão era inevitável. O que eu precisava agora não era de confronto, era de controle. A voz da minha mãe continuava a dominar a transmissão ao vivo, animada e afiada, recontando a história da gala em que eu supostamente a havia humilhado ao escolher os sapatos errados. A risada de Jéssica pontuava a cada frase, abafada por um guardanapo dobrado, um som ao mesmo tempo ensaiado e cruel. Virei-me para minha mesa, ignorando o teatro digital que se desenrolava nos meus monitores. Meus dedos pairavam sobre o teclado com a firmeza de um cirurgião prestes a fazer uma incisão crítica. A fúria dentro de mim havia se transformado, não era mais impulsiva ou ardente, havia se resfriado em uma intenção meticulosa, uma força deliberada e calculada. Abri primeiro o portal do meu banco. A transferência agendada para o primeiro dia do mês, $3.500 para a manutenção da propriedade, me encarava em preto e branco. Apertei cancelar. Uma janela de confirmação apareceu, exigindo certeza. Sem hesitar, confirmei. Meu pulso não disparou. Meu maxilar não se contraiu. A decisão era inevitável. Em seguida, os cartões de crédito. O chamado acesso emergencial que eu lhes concedera havia sido explorado, spas semanais, boutiques de luxo, jantares extravagantes. Um por um, congelei as contas, cortando o acesso com precisão cirúrgica. Depois, reportei cada cartão como perdido ou roubado, garantindo que os números de reposição nunca saíssem das minhas mãos. O metal nas carteiras deles agora não significava nada, reduzido a relíquias inúteis de um direito que jamais tiveram. Passei para o mundo digital, a vasta infraestrutura online que eu mantinha para a conveniência deles. Assinaturas de streaming, backups na nuvem das imagens meticulosamente encenadas por Jéssica, o app de transporte compartilhado, tudo estava sob meu controle. Senhas foram reescritas, autenticação em 2 fatores ativada, dispositivos desconectados remotamente. Cada confirmação era como um clique suave de uma guilhotina caindo, cortando conexão após conexão. Um leve círculo girando era o único movimento na tela, o zumbido do progresso ecoando na sala silenciosa. Imaginei a mansão do outro lado da cidade, cada tela piscando, e depois apagando. As playlists cuidadosamente escolhidas interrompidas abruptamente. Veículos solicitados com um toque de aplicativo se tornando subitamente inacessíveis. Visualizei os atrapalhados, desorientados, seu mundo luxuoso dependente inteiramente da infraestrutura que eu construíra e agora desmontava. Um por um, extingui seus confortos digitais, apagando sistematicamente a estrutura que eles sempre presumiram ser permanente. Foram 45 minutos para desmontar 5 anos de trabalho invisível, a rede de finanças e tecnologia que eu sustentara silenciosamente enquanto era ignorada, explorada e desvalorizada. No fim, o estúdio parecia profundamente diferente. O ar estava mais cortante, frio, tingido de eucalipto e tinta, com o leve cheiro de terra de um buquê que eu acabara de arranjar. Fechei o laptop e reclinei-me na cadeira, percebendo a ausência dos zumbidos e notificações que sempre fizeram parte do meu ambiente. O silêncio não era vazio, era deliberado, pesado de autoridade, e pela primeira vez senti o gosto do controle se instalar na minha boca. O mundo que eu havia construído para eles havia desaparecido. E em seu lugar, pela primeira vez, meu próprio mundo parecia expansivo, livre e indiscutivelmente meu. Não era o tipo de silêncio que vem da solidão. Era como portões de aço se fechando ao redor de um tesouro, um peso irreversível, um trinco definitivo clicando no lugar. Olhei para o relógio, 0h03. O brilho digital iluminava a sala enquanto minha mãe continuava seu monólogo na transmissão ao vivo, sua risada leve, sem perceber que a base em que sempre confiara havia se desintegrado sob seus pés. Eu servi um copo alto de água, o líquido reluzindo sob a luz pálida, e bebi lentamente, deixando o frio suavizar as arestas da minha adrenalina. Então, cortei a transmissão. Sem toque, sem aviso, apenas finalidade. O espetáculo havia acabado. Às 9 horas, a tempestade já havia começado.
Meu telefone vibrava insistentemente. A primeira mensagem veio dela, uma exigência disfarçada de urgência. Sem reconhecimento do insulto, sem menção à transmissão, apenas pânico prático. Ashley, o cartão foi recusado no buffet. Resolva imediatamente. Jéssica tem um ensaio ao meio-dia e precisa dos adereços. Meu polegar pairou sobre a tela, mas não se moveu. Fitei aquelas palavras, atônita diante da presunção. Os insultos, a humilhação, nada disso registrava em sua consciência. Na mente dela, eu era apenas uma máquina com defeito a ser reiniciada. Ao meio-dia, o tom mudou. A cortesia desapareceu, substituída pela irritação, depois algo mais cortante. Você está exagerando, digitou em seguida. O estresse faz as pessoas falarem. Só estávamos desabafando. Ligue os fundos de volta. Isso é imaturo. Imaturo? O absurdo era quase risível. Seria infantil recusar financiar as extravagâncias de duas mulheres que jamais me trataram como algo mais que uma conveniência? Meu peito se apertou, uma estranha mistura de incredulidade e sensação de justiça. Deslizei pelo Instagram enquanto o sol subia mais alto, revelando a geada sutil na minha janela. Jéssica havia postado um story, uma tela preta, texto branco e direto. Alguns membros da família são tão tóxicos que tentam apagar sua luz por pura inveja. Inveja é uma doença. Melhoras. Um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Inveja? Eles realmente acreditavam que eu desejava a vida que ostentavam com tanta extravagância descuidada. Imaginavam que eu cobiçava a existência vazia e encenada que eu mesma havia financiado por metade de uma década. A verdade era muito mais simples. Eu não queria o luxo deles, a atenção deles, nem os aplausos. Eu só queria espaço, espaço suficiente para recuperar minha dignidade sem interferência, sem manipulação. Por anos, fui invisível e explorada, agora, a invisibilidade se tornará minha armadura, e a autonomia, minha vingança silenciosa. Permiti-me um momento para saborear isso, o alívio do desligamento, a calma de retirar o peso deles dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, eu podia ouvir meus próprios pensamentos. Podia sentir o ritmo da minha vida, livre de expectativas ou direitos que eles presumiam ter sobre mim. A luz da manhã invadia o estúdio, tingindo o espaço de tons âmbar. Meu telefone permanecia silencioso, e eu deixei assim. Sem pânico, sem negociações, sem tentativas frenéticas de restaurar o que eles presumiam ser permanentemente meu. Eles confundiam obediência com fraqueza, generosidade com subserviência. Mas agora, o livro Razão estava fechado. As contas congeladas. As telas apagadas. O mundo cuidadosamente encenado do qual dependiam finalmente estava fora do controle deles e eu podia assistir, distante, enquanto a ilusão se desfazia. Eles persistiam, implacáveis, convencidos de que a pressão sozinha me obrigaria a ceder. Acreditavam que minha resistência era passageira, um acesso infantil de rebeldia. Não reconheciam que se tratava de um corte permanente, uma expulsão formal dos privilégios que há muito consideravam meus por padrão. Quando o crepúsculo se transformou em noite, chegaram os primeiros recados de voz, cada um golpe calculado. Meu pai, normalmente reservado em disputas financeiras, deixou uma mensagem carregada de intensidade contida. Ashley, disse, medida e seca, isso já passou do limite. Você está envergonhando a família. Se as contas não forem restauradas até amanhã, haverá consequências. Salvei imediatamente, um relicário digital carimbado no tempo, prova de sua presunção de autoridade. Eles ainda se imaginavam no controle. Ainda me viam pedindo desculpas por existir, por reivindicar espaço. A garota que eles lembravam, obediente, silenciosa, desaparecera no instante em que suas risadas cortaram a transmissão ao vivo. A fachada estava desmoronando. O verniz brilhante se descascava. Pela primeira vez, não tive intenção de aplicar outra camada de tinta, nenhum desejo de cobrir as rachaduras. Em vez disso, observava, sem piscar, enquanto a decadência se espalhava. Para compreender plenamente a extensão da ruína, eu precisava de perspectiva, de confirmação, de uma testemunha com expertise além da minha. Entrei em contato com a tia Karen. Ela concordou em vir imediatamente ao meu estúdio. Karen não era apenas a tia responsável por acidentalmente transmitir o jantar da família.
Ela também era contadora forense, meticulosa e silenciosamente cética em relação aos negócios dos meus pais há anos. Chegou carregando uma pasta de couro, postura rígida, rosto com uma máscara austera. Vi a transmissão ao vivo, disse, colocando a bolsa na bancada. Seu tom não carregava julgamento nem surpresa. Você deveria ter ouvido. Mas talvez seja melhor que tenha visto. Nas 2 horas seguintes, rastreamos cada fio do labirinto digital que eu herdara e controlava. Concedi ela acesso às contas congeladas, senhas cuidadosamente anotadas e depois apagadas. Karen começou a investigar, rastreando transações, buscando fontes, catalogando anomalias. Em poucos minutos, ela pausou, o dedo pairando sobre a tela. Ashley, murmurou, baixa e deliberadamente, olhe para isto. Ela destacou uma dedução mensal recorrente de $3.700, identificada como pagamento a uma empresa chamada Digital Horizon Solutions. Franzi a testa, certa de que se tratava de um dos projetos de consultoria do meu pai, alguma despesa aparentemente inocente que eu supunha apoiar sua imagem profissional. Karen balançou a cabeça bruscamente. Não é um serviço de hospedagem de sites. Longe disso. Curiosa, busquei mais informações sobre a empresa. Especializada em gestão de reputação, com sede na Europa Oriental. Karen navegou pela conta, exibindo uma fatura detalhada, item por item. Cada serviço parecia um bisturi cortando a verdade: monitoramento mensal, limpeza de redes sociais, gerenciamento de influência. Assinaturas de análises obscuras, cobranças por releases falsos, taxas por intervenção em crises projetadas para polir uma imagem pública enquanto drenavam cofres privados. Cada entrada era um desvio deliberado, uma lavagem intrincada de dinheiro sob a aparência de negócios. Reclinei-me na cadeira, sentindo o peso da percepção cair sobre meus ombros. Isso não era simples negligência financeira, era engano sistemático, um padrão de anos escondido à vista de todos, e por meio século de meses, eu havia financiado tudo sem saber. Meu pulso acelerou, mas não houve pânico, apenas clareza. Cada transação contava uma história de direito, ganância e manipulação, e finalmente, eu podia ler a narrativa por completo. Pacotes premium de seguidores, engajamento algorítmico, bots de comentários automáticos, impressões sintéticas. Meu peito se apertou, meu estômago se contorceu. Eles não estavam apenas desperdiçando dinheiro com moda e jantares, gastavam quase $45.000 por ano para criar uma audiência falsa para Jéssica. Cada elogio, cada post patrocinado, cada história cuidadosamente curada que me pediam para admirar era uma miragem, construída inteiramente com fundos que um dia haviam sido destinados à minha educação e silenciosamente retirados do meu próprio trabalho. A voz de Karen cortou a névoa. Ashley, isso é fraude. Eles estão vendendo uma influência fabricada para conseguir pequenos contratos de marcas, e você, sem saber, financiou toda a ilusão. Meus olhos percorreram as planilhas, as faturas, os encargos recorrentes. A náusea voltou, aguda e amarga. A admiração e a inveja que eu sentia pela vida de Jéssica, o luxo que ela ostentava, o público que comandava, haviam sido comprados, meticulosamente fabricados e totalmente vazios. Eu não havia sido apenas explorada, havia sido escalada como a produtora silenciosa de uma enganação que durava anos. A traição ia além das finanças. Era uma manipulação deliberada, coreografada para diminuir minha presença enquanto elevava a deles. Olhei para Karen, voz firme. Imprima tudo. Cada documento, cada fatura, cada transação. A impressora rugiu, cuspindo página após página. No meio da tarde, a cobrança não convidada chegou. Às 15 horas, a porta da frente se abriu com estrondo. Meu pai avançou, rígido e autoritário, seguido de perto por minha mãe e Jéssica, rostos cuidadosamente compostos, mascarando o pânico sob a postura ensaiada. Precisamos conversar, ele ordenou, lançando uma pasta de papel marfim sobre minha mesa com força suficiente para tremer meus canetas. Levantando-me devagar, sacudi a terra e as pétalas das mãos, a calma nos meus movimentos contrastando com a tensão da sala. Saiam, disse, medida e inabalável. Este é um espaço de trabalho, não um palco para suas dramatizações. Negócios? Jéssica zombou, olhando para os baldes de flores silvestres, suas pétalas vibrantes inclinadas para a luz da tarde que entrava pelas janelas do estúdio. Você brinca com flores, Ashley.
Estamos falando da vida real. Papai precisa de $45.000 para a reforma do solário. Os empreiteiros ameaçam desistir. Você vai escrever o cheque hoje. O solário. A necessidade fabricada, a desculpa frágil para a extorsão contínua. Eu os estudei atentamente, observando de verdade seus rostos, os sorrisos afiados e ensaiados, os gestos controlados, que revelavam não família, mas oportunistas apavorados. Eram 3 vigaristas, desesperados e expostos, seu esquema de longa data finalmente desmoronando. Alcancei sob a mesa e puxei uma pesada pasta de couro, repleta de registros meticulosamente organizados, faturas, históricos de pagamento, extratos bancários, capturas de tela e anotações. O peso em minhas mãos parecia simbólico, uma manifestação física de anos de trabalho e engano, a prova de que o império deles não era nada sem mim e que seu poder era uma ilusão. Coloquei-a sobre a mesa com cuidado deliberado, o baque ecoando no estúdio silencioso, e olhei para eles com clareza inabalável. Tudo em que vocês confiaram, cada transação, cada ilusão, está tudo documentado, disse suavemente, deixando as palavras se assentar entre nós. E agora, vocês são responsáveis. Caminhei deliberadamente ao redor do balcão, sentindo o peso de cada ano de trabalho suprimido, cada dólar, cada grama de paciência que havia investido no mundo deles. A pasta bateu na mesa do meu pai, os cantos de couro roçando a madeira com autoridade. O que é isso? Ele berrou, olhos semicerrados, mãos apoiadas na superfície como se precisasse se firmar. É o livro Razão, respondi com calma, voz carregando a firmeza de quem passou anos catalogando traições. Cada contribuição que fiz nos últimos 5 anos, cada emergência que vocês alegaram, cada despesa familiar supostamente legítima. O total é $214.000. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Por que você está fazendo contas? Somos família, disse, os lábios trêmulos, numa mistura fingida de dor e incredulidade. Porque vocês começaram primeiro, respondi, mantendo a voz equilibrada, deixando cada palavra cair com peso. Vocês mantiveram um sistema contábil invisível, onde minha existência era sempre uma dívida que eu jamais poderia pagar, enquanto a presença de Jéssica era uma linha de crédito. Vocês tratavam minha generosidade como aluguel por simplesmente ocupar seu espaço. Pois bem, o contrato expirou. Alcancei sob a pasta e puxei outro documento, o relatório investigativo de Karen, organizado, preciso e condenatório. E quanto a esse solário, continuei, percorrendo os rostos deles com o olhar, imagino que você esteja se referindo à fatura atrasada da Digital Horizon Solutions. O silêncio desceu como uma cortina pesada. Os lábios de Jéssica se entreabriram, sua tez assumindo um cinza acinzentado. A postura do meu pai se enrijeceu, como se o ar tivesse sido arrancado da sala. A revelação pairava entre nós, palpável e sufocante. Eu sei sobre os bots, disse, fixando os olhos na minha irmã. Sei sobre os seguidores comprados, o engajamento inflado. Sei que o dinheiro que forneci não foi para reformas ou contas, foi usado para fabricar um público porque você era incapaz de construí-lo por conta própria. Os olhos de Jéssica se encheram de lágrimas, prestes a escorrer, mas era mais o medo de uma criança pega em flagrante do que arrependimento. Você está destruindo tudo, ela gritou, a voz falhando, o pânico atravessando cada sílaba. Não estou destruindo nada, disse com compostura gelada. Estou apenas fechando as contas. A infraestrutura da qual vocês dependiam acabou. Parei de sustentar a ilusão. Caminhei até a porta, pressionando a palma da mão contra a maçaneta fria de metal. Saíam. Agora. Se algum de vocês voltar sem convite, acionarei imediatamente as autoridades. E papai, boa sorte com o solário. Eles permaneceram por um instante, congelados, olhos percorrendo meu rosto e a pasta, silenciosamente implorando por algum sinal de fraqueza, um pedido de desculpas, uma súplica para reparar o dano que haviam arquitetado. Quando nada veio, se viraram, ombros curvados, rostos rígidos de choque e compreensão, e se retiraram para a luz desvanecida da rua. Tranquei a porta atrás deles e girei a placa para fechado. O silêncio do estúdio me envolveu, mais pesado agora, mais livre, carregado das consequências da revelação. Os efeitos não foram instantâneos, mas eram inegáveis. Sem meu financiamento, as campanhas da Digital Horizon desmoronaram.
Os números de seguidores de Jéssica evaporaram da noite para o dia, suas sessões de comentários ficaram vazias, deixando apenas algumas contas reais, confusas, encarando seu engajamento fantasmagórico. As parcerias com marcas desapareceram tão rápido quanto haviam surgido. Em poucas semanas, a ilusão da qual ela se alimentava se desintegrou por completo. Era um tipo peculiar de justiça, calculada e precisa. Influência, descobri, podia ser retomada, assim como qualquer outra coisa comprada com integridade emprestada. O império que ela construíra sobre o meu trabalho estava agora vazio, e pela primeira vez em anos, senti a silenciosa satisfação de testemunhar a verdade e retomar seu espaço. Quanto aos meus pais, não houve raiva, não houve gritos, nem tentativas de intimidação. Eles simplesmente desmoronaram. Psicólogos chamam isso de colapso narcisista, quando desaparecem as fontes de suprimento, minhas contribuições financeiras, o prestígio artificialmente inflado deles, o sucesso cuidadosamente encenado de Jéssica, toda a construção implode sob seu próprio peso. A ilusão de controle se dissolveu, deixando apenas desorientação e vergonha. Mudarão-se discretamente para um condomínio modesto a 2 cidades de distância, tentando convencer quem perguntasse de que a mudança se devia a dificuldades econômicas. Seguiram-se algumas tentativas tímidas de contato, cartas com frases cuidadosamente medidas sobre perdão, lembranças de laços familiares e súplicas vagas por reconciliação. Cada uma terminou intocada na minha caixa de correio, tão bem selada quanto as contas que eu congelara meses antes. Suas palavras eram agora recipientes vazios, incapazes de tocar a autonomia que eu reivindicara. Fiquei sozinha no coração do meu estúdio, cercada por baldes de peonias recém-cortadas, ranúnculos e cachos de flores silvestres que perfumavam delicadamente o ar. A luz do sol entrava pelas altas janelas, atingia os vasos de vidro e se fragmentava em pequenos arco-íris que dançavam pelo piso de madeira desgastada. Pela primeira vez, pude admirar os arranjos sem sentir o peso da imagem de outra pessoa sobre meus ombros. Cada haste, cada flor, cada sutil curva de cor refletia minha visão, meu trabalho, minha estética. Este espaço, este momento, era inteiramente meu. A sensação de libertação era quase tátil. Passei os dedos pelas pétalas aveludadas de uma peônia, inalando profundamente, sentindo o contraste entre a suavidade da vida e a dureza de anos dedicados a sustentar o mundo falso. Percebi que finalmente havia podado o peso morto, as dívidas, as expectativas, a manipulação constante e, pela primeira vez, o jardim tinha espaço para florescer. Cada arranjo ao meu redor parecia vibrar com possibilidade, cada um testemunho da minha perseverança e criatividade. Era um tipo profundo de silêncio, repleto de potencial, e não de ausência. Eu podia finalmente moldar meu negócio inteiramente nos meus próprios termos, expandir meu alcance sem medo de exploração e nutrir não apenas flores, mas a vida pela qual lutei. Isso era a propriedade em sua forma mais pura, a liberdade de crescer, de curar, de lucrar com meu próprio trabalho e de me deleitar em sua beleza sem interferências. Se você já precisou podar o peso morto da sua vida para se permitir crescer, para recuperar sua energia e sua dignidade, saiba que não está sozinho. Há luz após cada sombra, espaço para florescer após cada obstáculo e um jardim esperando pelo seu cuidado e cultivo atento.